Boa noite, queridos. Eu espero que todos estejam bem. Afinal de contas, estamos na casa do Senhor, adorando o nome dEle, exaltando a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania. Amém? Quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez hoje? Se for o caso, dê um sinalzinho aí com a mão para eu saber. Ninguém? Amém? Todos já são da casa, já vieram alguma vez, então, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Então, não vou aliviar, não. Brincadeira. É uma responsabilidade muito grande estar aqui, né? Hoje de manhã eu comentei que geralmente eu não tenho o meu pastor aqui assistindo quando eu trago alguma mensagem. Mas hoje de manhã estava o pastor Jean e a pastora Ju. E hoje à noite o pastor Jean está aqui com a Ana. Então, parece que eu sempre fico nervoso. Eu vou muitas vezes ao banheiro de manhã, geralmente, né? Deixa para lá. E a gente treme, né? Não só por eles estarem aqui, mas porque a gente sabe o peso da responsabilidade que é trazer uma mensagem daquilo que o Senhor deseja falar com a sua igreja, né? Mas eu quero aqui também honrar a vida do pastor Jean, da pastora Ju, que tem zelado por essa casa, pela verdade que flui desse púlpito. Glória a Deus pela vida de vocês, pastor Jean. E também glória ao Senhor por essa igreja linda, que é faminta e sedenta por ouvir mais de Deus. Amém? Então vamos lá. Quero convidar você a abrir aí a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai estar dando sequência nessa série expositiva. E acredite você, se quiser, nós estamos na parte 24. Acho que nunca tivemos uma série tão longa. Com certeza nunca tivemos uma série tão longa no decorrer de toda a história do refúgio. Tem sido uma bênção, o Senhor tem nos ensinado grandes coisas. O Senhor tem nos ajudado a compreender verdades bíblicas e está chegando um momento muito importante, muito legal, que vai ser bem prático nos próximos capítulos. Aí eu creio que o Senhor tem muita coisa para fazer no nosso meio, como Ele já tem feito. Amém? Então, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Se você que achou, pode se colocar em pé, vamos ler. Palavra de Deus. Você que não trouxe a Bíblia, está no telão. Diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa noite, Senhor, te agradecemos por poder estar aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Jesus, ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, que ela, Senhor, possa penetrar no mais profundo do nosso ser, Senhor.
nos ensinando, nos confrontando, nos guiando, Senhor, à Tua vontade, ao Teu querer, Senhor. Que todo pensamento contrário, Deus, toda distração, tudo aquilo que tenta nos roubar desse tempo caia por terra, Senhor, e possamos estar aqui, Senhor, de corpo, alma e espírito, Senhor, aprendendo, compreendendo e sendo transformados pelo lavar da Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos. Amém. Pode se assentar, querido. Antes de nós entrarmos no texto, eu preciso fazer isso. Preciso compartilhar com vocês algo que Deus já fez aqui nessa manhã. E eu creio, como o pastor Jean falou, pela manhã também, que o Senhor vai se mover de uma forma especial nos em casas, nessa semana, no culto de quarta-feira. Muita coisa está para acontecer. E algumas coisas sobrenaturais aconteceram nessa manhã. E eu queria compartilhar isso com vocês para que a sua fé seja acrescentada, assim como a minha também foi. Amém? Então, nós tivemos um tempo aqui no final do culto e geralmente acontecem das pessoas procurarem a gente para pedir uma oração, quando tem alguma situação, enfim. E aí eu compartilhei um testemunho que eu vou fazer também depois que eu entrar aqui na palavra. E uma pessoa veio pedir oração porque estava com dor nas costas, então nós oramos por ela, eu chamei o Stefano, e aí nós oramos por esse irmão e a dor dele foi embora. Aí oramos também por uma pessoa que estava com problemas emocionais, e sentimos ali o mover do Senhor, os dons se movendo. Deus também fez uma obra na vida de uma irmã aqui de manhã, e aí teve um momento muito especial em que não tinha mais ninguém aqui na igreja, todos tinham ido embora, e ficamos a pastora Sheila, eu, Stefano e Tamara, e um casal de jovens que veio nos visitar, e esse menino, ele estava com muita dor na coluna, ele tinha escoliose, e aí, num determinado momento, eu pedi para ele sentar numa cadeira, ele assentou, e aí eu pedi para ele esticar as pernas, e as pernas dele estavam perfeitamente retas, alinhadas uma com a outra. Aí eu falei, puxa, geralmente quando eu oro é pelas pernas, né? Eu fiquei meio sem saber o que fazer. E o Espírito Santo conduziu a gente para pedir para ele levantar as mãos, e quando ele levantou as mãos, existia a diferença de um palmo, assim, de uma mão para outra. E aí nós entendemos, então, que precisávamos orar por aquele rapaz, e começamos a orar, e no meio da oração esse menino começou a gritar, e ele começou a chorar, e aí aquilo acabou, e ele abriu o olho, e ele falou, o que aconteceu? Aí a gente falou, você foi curado, meu irmão. Na verdade, nós 4 já estávamos no chão, ajoelhados, chorando, porque a gente viu o mover de Deus, ninguém encostou nele, ele falou, alguém pegou no meu braço e esticou a minha mão, e as mãos dele estavam perfeitamente encaixadas e sem dor nenhuma. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Então, amém. Deus é bom. Deus é bom e Ele se move no nosso meio, Ele vai se mover no nosso meio nessa noite também. Assim que nós permitirmos Ele de operar no nosso coração. Então, queridos, o tema da mensagem dessa noite é: ganhei um presente que está em mim, mas é para o próximo. Ganhei um presente que está em mim, mas não é para mim, é para o próximo. E eu queria falar um pouquinho sobre esse objeto aqui, que é uma gaita de boca. Também por influência do meu pastor, eu aprendi a admirar esse instrumento aqui e acabei me presenteando com uma gaita de boca. Se você pesquisar, existem vários tipos de gaita, gaita de fole, acordeon, que é mais conhecido aqui na nossa região, né, como gaita. E tem a gaita de boca. E essa gaita aqui, eu sei que eu não vou ganhar nada com isso, mas eu preciso fazer propaganda da marca porque é interessante e vai fazer sentido daqui a pouco para vocês. Essa gaita ela é uma gaita da Hering, ou agora SHG Hering. Essa fábrica ela fica aqui em Blumenau, perto da nossa região aqui. E existe desde 1923 a fábrica da Hering. E até, inclusive, as gaitas que o exército americano usou na Segunda Guerra Mundial foram fabricadas pela Hering. E por que eu estou falando disso tudo? Porque
a gente precisa conhecer os presentes que nós ganhamos. A gente precisa entender aquilo que nos é dado, né? E aí, pesquisando, existem várias formas de tocar uma gaita de boca. Você pode fazer acorde, ou você pode fazer uma nota individual. Tem várias coisas que você pode fazer na gaita. Eu ainda estou aprendendo, então não vou me arriscar a fazer muita coisa, não. E, enfim, aí eu conheci um gaitista cristão aí que desde 1970 anuncia o evangelho e toca para Jesus, chamado Daryl Mansfield. Ele está no Hall da Fama do Blues e tudo mais, até já esteve no nosso Refúgio News, nos fundos aí e tudo mais. Enfim, queridos, por que eu estou falando isso? Porque os presentes que nós recebemos, muitas vezes a gente não dá o devido valor. E a falta de interesse naquilo que nós recebemos pode ter uma consequência. E não é isso que nós precisamos ou devemos fazer com o que nos é dado. E como a gente vai falar sobre dons nessa noite, eu quero, junto contigo aqui, que a gente se aprofunde naqueles presentes que nós temos recebido e são para o próximo. Amém? Então vamos lá. Então, queridos, aqui, nesse texto de Coríntios 12, do 1 ao 11, infelizmente, Paulo está denunciando mais um problema na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era bem problemática, bem diferente da nossa. A nossa é praticamente perfeita, não tem erro nenhum, nem defeito nenhum. Era uma piada, mas ninguém riu, né? Mas tudo bem. Pois é. Então, isso era lá naquele tempo, né? Hoje não acontece mais, mas o que estava acontecendo aqui, queridos? As pessoas que estavam recebendo alguns dons do Espírito Santo, elas estavam começando a se achar por receber alguns dons, vamos dizer assim, a se orgulhar, a se ensoberbecer, e também alguns estavam se sentindo menosprezados. Isso estava começando a gerar brigas e tudo mais dentro da igreja, tá? Então, Paulo vem aqui fazer uma explicação. Ele vai começar aqui no capítulo 12 a falar um pouco sobre os dons. A gente vai continuar vendo isso no capítulo 12, 13, 14. Então, a gente vai ver a resolução aí de tudo isso nos próximos cultos. Mas a verdade é que alguns de nós recebemos os dons e não fazemos o uso desses dons para o bem do próximo ou para a igreja. E o que é pior, nós não vemos importância nos dons que nós recebemos muitas vezes. Alguns desdenham, outros supervalorizam os dons. Então, essas duas situações, essas duas formas de enxergar os dons, elas desagradam o Senhor. O Senhor não se agrada da forma como nós podemos tratar os dons assim. Então, Paulo vem aqui ensinar a igreja. E uma coisa que eu queria falar com vocês é que os dons espirituais que estão listados aqui, eles são diferentes do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que você já deve ter lido, mas eu vou reler aqui rapidinho para você. O desenvolvimento do fruto é diferente dos dons, né? Conforme nós vamos amadurecendo, esse fruto do Espírito também vai amadurecendo. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, esse é o fruto do Espírito. Isso é diferente dos dons. E a gente vai falar um pouquinho sobre dons nessa noite. Então, eu queria essa distinção, porque às vezes a gente confunde um pouco, né? Quando a gente fala que, assim, a gente pode usar esse termo, dizer, olha, aquela pessoa está se movendo no dom do amor, né? Ela é uma pessoa amorosa. Isso não é dom, isso é fruto do Espírito, é obra do Espírito na vida dela. Os dons são outra coisa. Então, os dons, eles são capacitações divinas que estão relacionadas ao culto na igreja local. Ou seja, quando nós estamos reunidos como igreja. Aquilo que nós temos também falado aqui. Algumas vezes eu comento isso no louvor, não sei se você já ouviu isso, mas nós somos templo do Espírito Santo, certo? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador,
O Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós. Então, nós somos um templo do Espírito Santo. Mas, quando nós estamos juntos em mais de 2 ou 3 reunidos, nós somos uma igreja. Amém? Então, os dons, eles se manifestam nesse ambiente de igreja. Seja ela local, como nós estamos reunidos aqui hoje, amém? Nós somos igreja, você crê nisso? Então, local, né, que é a forma oficial da gente se reunir. Também nos em casas, que a gente vai conversar, que são os grupos pequenos, porque lá também a igreja é de uma forma extraoficial, até como a Stephanie comentou aqui hoje, que estava fazendo um evangelismo. E Deus também usa a manifestação dos seus dons em momentos como esse, momentos em que nós estamos anunciando o evangelho, para que então o poder de Deus se manifeste naquele local e as pessoas possam perceber que Deus está se movendo ali. Amém? Então, queridos, Paulo vai falando aqui no decorrer do texto, e no versículo 2 ele diz que não tem... Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Então, o que Paulo está falando aqui é que não existe ligação com a nossa vida atual como cristãos, aquilo que nós vivemos hoje de experiência com Deus, com a nossa vida passada, ou a vida que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus. Não existe como misturar as duas coisas. As duas coisas são distintas. Então, é isso que Paulo está falando aqui, que ele vem dizer assim, eu não quero que vocês estejam desinformados, diz a nova versão, Almeida atualizada. Algumas outras versões, elas usam uma palavra um pouquinho mais forte, que diz, não quero que vocês sejam ignorantes, mas Paulo, na verdade, ele está dizendo, não quero que vocês deixem de compreender como que funciona a questão dos dons. Então, ali no versículo 3, ele vai continuar dizendo, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, o fato de nós confessarmos a Jesus como Senhor, quando nós dizemos assim, Senhor Jesus, ou Jesus é Senhor, nós não temos como dizer essa frase, se não for pelo Espírito Santo que opera em nós. Isso já é uma evidência de que o Espírito Santo habita em nós. Porque se nós confessamos o senhorio de Jesus, é obra já do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Vocês estão entendendo? Então, e aqui, para a gente compreender um pouquinho mais do contexto que acontecia ali em Corinto. Corinto era uma cidade que pertencia ao Império Romano na época, ficava na Grécia, mas pertencia ao Império Romano. E uma vez por ano, os cidadãos romanos, eles precisavam colocar incenso, queimar incenso em algum altar e dizer, César é Senhor. E aí Paulo vai falar isso aqui, que não tem como você, como crente, declarar que existe algum Senhor além de Jesus. Então, por isso que ele fala anátema a Jesus, porque ele está dizendo que isso é uma maldição. Na verdade, não existe como um crente fazer a declaração de que outra coisa seja Senhor a não ser o próprio Jesus. Então, é o que o texto está nos ensinando aqui. E aí ele continua dizendo, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, é o Espírito que edifica a igreja. Não é o pastor presidente, não é o pastor Jean, não é o pastor Edu, não é o refúgio, mas é o Espírito Santo que traz edificação para o corpo. É Ele que cuida da igreja através da vida de homens que se submetem à vontade dEle, como o nosso pastor, por exemplo, como o teu discipulador, como uma pessoa que cuida da tua vida. Mas quem edifica a igreja é o Espírito Santo. Nós somos canais para os ministérios e para os dons, que é sobre o que a gente está falando hoje. E aí o versículo 5 vai continuar. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, ele ainda continua dizendo que essa riqueza da vida da igreja
é efeito do Deus vivo que está no nosso meio. Então, o Espírito, ele concede dons à igreja, às pessoas que fazem parte da igreja. Ele concede esses serviços e capacita os crentes a realizarem serviços através dos dons. Por isso que ele opera tudo em todos. Tudo pertence a ele. Os dons são dele, presenteado a nós. Amém? Então, cada carisma, quando a gente fala carisma e dom, é a mesma coisa. Cada dom, cada serviço possui o seu valor inviolável e é completamente imprescindível no seu lugar. Quando Deus ele derrama um dom sobre a igreja, ele entende que é necessário que aquele dom se manifeste, que esse dom esteja em desenvolvimento, em operação, para que a igreja cresça, para que a igreja avance. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, diz o versículo 7. Então, o Espírito manifesta os dons com um fim proveitoso, tem um propósito. O Senhor ele deseja fazer alguma coisa com os dons. E o Espírito Santo ele não privilegia alguns grandes com alguns dons e alguns que são menores com dons inferiores. Isso não existe para o Senhor. E eu digo mais para você. Cada um de nós que está aqui nessa noite tem pelo menos um dom que Deus já entregou para você. Cabe a nós desenvolvermos esse dom e até mesmo multiplicarmos o dom que o Senhor nos deu. Às vezes a gente começa a se mover em dons diferentes. Então, queridos, nós que somos portadores do Espírito Santo, a gente serve tanto e tem tanto para fazer quando a gente recebe um dom de Deus que não tem tempo de a gente se autoexaltar ou se glorificar. Toda a glória que a gente recebe quando nós nos movemos em algum dom é para o Senhor. Foi incrível essa manhã o que aconteceu com esse rapaz que eu acabei de testemunhar aqui para vocês, porque a partir do momento que a gente viu que o Senhor estava operando, porque nós sim estávamos orando, impondo as mãos sobre aquele rapaz, e aí de repente a gente estava ajoelhando, chorando no chão, glorificando ao Senhor, porque a glória é para Ele. A glória do mover dos dons, do Espírito no meio da igreja é para Ele, não é para nós. Amém? Então, queridos, não é obrigatório que todas as igrejas tenham os mesmos dons. E também, de maneira alguma, todas as igrejas precisam ter todos os dons. O Senhor, Ele derrama dons conforme Ele entende a necessidade da igreja local, ou vamos dizer assim, vamos aplicar para nós aqui, para o refúgio. Ele move os dons aqui no nosso meio conforme a necessidade que o Espírito entende que precisa para edificar a igreja. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Então, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho mais especificamente sobre alguns dons, uma lista de dons que existem aqui nesse texto. Então, tudo que Paulo vai começar a citar daqui para frente nesse texto são capacidades genuínas e sobrenaturais. Não é algo natural. É algo que Deus entrega e é sobrenatural, é algo que vem dele, da parte dele. Então, queridos, entrando um pouquinho, o primeiro aqui que Paulo cita é a palavra de sabedoria. Tá, o que é a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria é uma sabedoria sobrenatural, como eu falei, é algo sobrenatural sobre como resolver um problema prático ou espiritual. Tá? Então, isso é uma palavra de sabedoria. Vou usar como exemplo aqui. A Stephanie está com algum problema lá no trabalho dela e ela não sabe como resolver isso. Uma coisa bem
não levem a mal a palavra que eu vou usar, é ordinária, né, de comum, né? Uma situação ordinária que acontece no trabalho dela, e aí alguém chega, movido pelo Espírito Santo, e fala, olha, Stephanie, você está passando por uma situação lá no teu trabalho, assim, 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 e Deus quer que você resolva dessa e dessa forma. Então, é uma palavra de sabedoria que Deus trouxe para a vida da Stephanie, que faz parte da igreja, para resolver uma situação no trabalho. Tá? Ou, ainda mais, vou usar um exemplo prático aqui para a igreja. Alguém está passando por algum problema emocional. Sei lá, você está com ansiedade, você está com depressão. E aí o Espírito Santo, como também aconteceu hoje de manhã, vai trazer uma palavra para a pessoa dizendo, olha, você precisa liberar perdão para tal pessoa, ou você precisa revisitar uma situação e liberar perdão para aquela situação específica. Então Deus traz uma palavra de sabedoria, que é uma sabedoria sobrenatural para resolver um assunto prático ou espiritual. Amém? Então, isso é a palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento é um conhecimento sobrenatural que revela a gente compreender uma situação. Eu segui a ordem aqui do que Paulo falou. Primeiro ele falou sobre a palavra de sabedoria e depois de conhecimento. Mas, na verdade, eu acho que fica mais fácil se eu explicar primeiro de conhecimento. Mas tudo bem, já expliquei de sabedoria, então eu vou explicar de conhecimento. A de conhecimento é algo que Deus revela pelo Espírito Santo, que está acontecendo na vida de alguém, e Deus traz à tona a situação. Por exemplo, a Ana Júlia está passando por um problema de ansiedade. E aí o Espírito Santo vem para mim e fala, ó, Ana Júlia, você está ansiosa. Isso é palavra de conhecimento. Só isso. Deus revelou a situação. Mas Deus ainda não disse o que ela precisa fazer. O que ela precisa fazer é a palavra de sabedoria. Vocês estão me entendendo, queridos? Amém? Então, a gente tem alguns exemplos práticos na Bíblia sobre isso. E o exemplo que eu quero trazer aqui para vocês está lá, eu não vou ler o texto, mas se você estiver anotando, está em Gênesis 41, do 1 ao 36, que é a vida de José. José, filho de Jacó, vocês já devem conhecer a história, foi vendido como escravo, foi parar no Egito, sofreu, se lascou. Esse é o resumo da história dele. E aí no final, ele foi exaltado. Mas o que aconteceu com José nesse capítulo aqui? Ele estava preso, e aí o faraó teve dois sonhos diferentes, mas que significavam a mesma coisa. E aí o copeiro lembrou de José, um tempão depois, que José pediu, não esquece de mim quando estiver lá, né? Aí o cara esqueceu, mas depois ele lembrou. E aí José chega perante o faraó estava transtornado com os sonhos, ele não conseguia entender, ele não sabia o que significava, e conta os sonhos para José, José interpreta os sonhos. Isso é uma palavra de conhecimento. E mais, José traz uma palavra de sabedoria dizendo o que o faraó precisava fazer. Ele disse, olha, os dois sonhos significam a mesma coisa. Estão por aí para vir 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E você precisa guardar mantimento, senão o Egito vai perecer. Enfim, e aí, vocês sabem a história, o faraó transforma José em governador do Egito, e ele acaba salvando toda a região ali, não somente o Egito. Deus usa José poderosamente para trazer salvação para aquela nação e para aqueles povos que estavam em volta, inclusive a sua família. Então, esse é um exemplo bíblico para a palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Amém? Versículo 9 diz assim, a um é dada no mesmo espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dons de curar. Falando um pouquinho sobre a fé, queridos. Essa fé que Paulo está listando aqui nessa passagem sobre os dons, ela é uma fé sobrenatural. Porque existe a fé salvífica. Tá? Isso está lá em Efésios 2, do 8 ao 9, que diz o seguinte. Vai estar no telão. Obrigado, Xará. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé.
Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, embora essa fé da salvação também seja algo que Deus gera no nosso coração, mas isso é conversa para outra hora. Ela não é essa fé da salvação, ela é uma fé que vai além. É uma fé sobrenatural. Você crê numa coisa de uma forma tão forte, que aí também eu queria falar uma frase para vocês que me marcou aqui lendo um comentário, que diz assim, sobre essa fé, o dom da fé. Ela é uma fé que não produz apenas milagres, produz mártires. Por quê? Eu vou usar o exemplo de Estevão para vocês. A fé dele foi tão grande que ele faz o discurso mais longo que existe no Novo Testamento. Se você ler em Atos, você vai ver isso. E aí, ele é apedrejado, mas com a fé dele na salvação em Jesus Cristo, a Bíblia fala, o único momento da Bíblia em que a Bíblia fala que Jesus está de pé. Ele não está assentado no trono, ele está de pé para receber o primeiro mártir da igreja. Um homem que se moveu por fé. Fé para ser martirizado. Então é uma fé que ela vai fazer a gente fazer algumas coisas muito loucas. Não é uma fé comum. Deus gera isso dentro do coração de uma forma tão sobrenatural que nós somos capazes de fazer aquilo que aos olhos humanos é impossível. Esse é o dom da fé. Amém? Então é uma fé que não produz apenas milagres, mas produz mártires. E aí o outro dom é os dons de curar, porque esse dom está no plural. E aí eu quero usar um pouquinho também o testemunho, me aprofundar um pouco mais na história do que aconteceu comigo. Algum tempo atrás, nós tivemos aqui na igreja um irmão que veio lá da igreja INA, Nova Aliança de Londrina, chamado Horácio Kawasaki. E ele veio aqui para dar um curso de áudio, mas o que ele menos falou foi sobre áudio. Deus usou ele de uma forma sobrenatural aqui no nosso meio. E esse homem, ele tem o dom de orar por quem tem problema na coluna. E aí estava um momento da reunião ali, aquele mover do espírito e tal. E aí ele perguntou assim, alguém aqui tem problema de coluna? Eu levantei a mão, mas alguns irmãos levantaram a mão. E aí, ele pediu para eu sentar numa cadeira, por isso que eu peço para as pessoas sentarem na cadeira quando eu vou orar por alguém que tem problema na coluna. E as minhas pernas estavam bem desalinhadas, eu estava com muita dor naquele dia. E aí ele começou a orar, e o Espírito Santo me tocou, eu senti um queimor na minha coluna, e gente, eu nunca mais senti dor na minha coluna. E assim, eu não podia nem lavar o meu carro, eu ficava destruído, ficava de cama. Eu tive hérnia de disco, eu tive um monte de problema na coluna, escoliose. E hoje eu posso levantar um caminhão de tora, se eu tiver força nos braços, porque daí me falta força no braço, mas tudo bem. Mas a minha coluna... E a partir desse momento, eu comecei, cada vez que alguém chega para mim e fala que está com dor na coluna, eu não consigo dizer, puxa vida, que coisa, né, meu irmão? Não, o Espírito Santo me impele, vamos orar agora. Porque eu creio que da mesma forma que eu fui curado, o Senhor me entregou esse dom e eu posso orar por outros que têm problema na coluna. Então, por isso que a Bíblia está falando aqui, queridos, que são dons de curar. Não é um único dom. Porque tem pessoas que vão orar especificamente por alguma enfermidade, dor de cabeça. Aí vai ter um irmão que vai orar por pessoas que sofrem de ansiedade, depressão e tudo mais. Então, são dons de cura que Deus entrega. Amém? E, queridos, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse dom, quando Jesus ele consumou a obra dele na cruz, que foi suficiente para todas as coisas, tudo converge para a cruz, Jesus ele não comprou para nós somente a liberdade do nosso pecado. Ele não só nos salvou da morte eterna, mas ele também, além da obra da redenção, se é que fica meio até esquisito falar isso além da obra da redenção, porque na verdade não precisaria de mais nada, mas
Ele também comprou a liberdade completa da nossa fraqueza e da nossa enfermidade física. Mas espera aí, então por que a gente tem doença e enfermidade? Já que você perguntou, eu vou responder. É porque, na verdade, assim, queridos, os dons, eles são amostras daquilo que vai vir na era vindoura, ou do que virá quando Jesus voltar. Os dons, eles são pequenas amostras daquilo que nós vamos viver quando Jesus voltar, amém? Porque todos nós estaremos com Jesus, amém? Você crê? Perdeu a oportunidade. Todos nós estaremos com Jesus, amém? A Bíblia diz que nós temos que consolar uns aos outros com essa palavra. Então, creia, nós estaremos com Jesus. E então, quando Jesus voltar, a obra vai ser completa, porque nós não estaremos mais nesse corpo que é um corpo decaído. Alguns mais, outros menos. Então, quando nós formos ressuscitados, nós receberemos novos corpos, e esses novos corpos não terão doença e enfermidade. Eles serão perfeitos, e então nós viveremos para sempre com o Senhor, sem doença, sem choro, sem tristeza, sem problema nenhum. Mas a verdade é que a obra foi consumada na cruz. Ela só ainda não se concretizou, porque Jesus ainda não retornou para que nós ressuscitemos com Ele. Amém? Vocês entenderam? Então, quando Ele voltar, as doenças também vão acabar. Mas enquanto as doenças estão no nosso meio, as enfermidades, existem os dons de cura. E o Senhor quer que nós tenhamos fé para operar nesses dons. Porque não adianta de nada nós termos o presente e não usarmos, ou não conhecermos o presente, não sabermos para quem nós temos que entregar esse presente. Amém? Queridos, tem outra coisa que eu preciso conversar com vocês aqui sobre os dons de cura. No Novo Testamento, nós aprendemos que Deus ele não vai curar todas as doenças. Isso é verdade. Deus não vai curar todas as doenças. Mas Ele, de forma sobrenatural, vai curar algumas. E aí que entra a nossa fé. Nós precisamos ter fé e orar para que Deus venha com cura. Porque dependendo da nossa fé, o Senhor opera. Não é isso que a gente vê Jesus fazendo? Ele fala assim, ó, vai que a tua fé te curou. Fé de que Ele pode fazer. Certo? Tá, pastor, mas e aonde que está na Bíblia que tem pessoas que não vão ser curadas? O próprio autor aqui de Coríntios, Paulo, alguns creem que é uma doença. Quando ele fala lá na 2 Coríntios capítulo 12, 7 ao 10, você que está anotando 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, fala que ele tem um espinho na carne. Alguns acreditam que esse espinho na carne que Paulo está falando é uma enfermidade, é uma doença. E ele roga ao Senhor para que isso seja tirado dele, mas essa doença não vai embora. E aí Timóteo, que é o filhinho amado de Paulo, se você ler lá em 1 Timóteo 5, 23, fala que Paulo pede, olha Timóteo, cuidado, porque as tuas frequentes enfermidades e o teu problema de estômago, aí ele fala para Timóteo tomar um pouco de vinho, para que o seu estômago seja curado. Então, na verdade, a gente vê que Timóteo sofria com frequentes enfermidades. Por quê? Uma pessoa que servia tanto a Deus continuava enferma. Não sabemos, mas na soberania de Deus, Ele escolheu que alguns não sejam curados. E a gente não tem como explicar isso. Porém, temos que ter fé sempre para orar. Amém? Então, eu quero dizer para você que também não é errado quando você precisa tomar um medicamento. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça. Muitas vezes vai ser necessário nós tomarmos algum remédio para algumas doenças. E está tudo bem. Porque Deus deu capacidade para homens pesquisarem, entenderem, criarem uma fórmula, criarem uma medicação e a gente usufruir dessa medicação. Mesmo assim, tomando a medicação, a gente tem que orar esperando que Deus cure. Deus pode curar. Mas se Ele não curar, nós tomamos remédio.
Vamos ler Tiago 5, 14 e 15. Fala sobre essa prática da oração pelos enfermos que nós precisamos exercer. E eu quero que você saia daqui hoje transformado pelo poder da palavra do Espírito Santo, que você não consiga ver nenhuma situação que você não ore. Assim, tipo, você vai ter que sair orando por tudo quanto é coisa, que nem um doido. Essa é a minha vontade. Amém? Então vamos ler lá. Tiago 5, do 14 ao 15. Algum de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Então aqui existe um texto para nós praticarmos a nossa fé, quando nós vamos orar por alguém que esteja enfermo. Amém? E nós temos que fazer essa oração que Tiago nos ensina aqui. Tiago, irmão de Jesus, que foi reconhecer o senhorio de Jesus só depois da morte do irmão dele. Tiago, chamado joelho de camelo, de tanto tempo que ele passava orando de joelhos. Ele tinha calos, os historiadores dizem, de tanto que ele orava de joelhos. Então nós temos que entender que aqui o que o Tiago está falando é que nós temos que ter o mesmo coração misericordioso do próprio Jesus. Nós temos que orar por alguém. Quando nós formos orar por um enfermo, seja qual for a situação, nós temos que ter o coração misericordioso de Jesus. Se você ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, os Evangelhos, você vai ver que Jesus sentia uma profunda compaixão pelas pessoas que ele orava. Quando nós sentimos essa compaixão, movida pela fé de uma oração, Deus pode fazer o milagre, fazer o sobrenatural. Amém? O importante é que em tudo Deus seja glorificado e que a nossa alegria nele aumente. Sempre que nós nos movermos em algum dom, nós precisamos entender isso, que é o nome de Deus que precisa ser glorificado, e isso gera em nós uma alegria que é inexplicável. A outra operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Aqui Paulo vai colocar alguns dons paralelos uns aos outros. Por exemplo, ele coloca a profecia paralelo ao discernimento de espíritos e variedade de línguas ao lado de interpretação de línguas. Mas vamos lá. Outro dom que ele cita aqui é realização de milagres. São feitos incomuns. Milagres, a palavra já diz, algo que não é natural. Algo que é sobrenatural, como todos os dons. Mas é algo incrível. Eu vou pegar um exemplo aqui para nós lermos juntos, 2 exemplos. Lá em Josué, capítulo 10, versículo 12 ao 15, diz o seguinte: Então Josué falou ao Senhor: No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Você imagine o tamanho da fé desse homem, que Josué era um cabra valente, viu? Vou falar para vocês. Tem um momento em que aparece um anjo com uma espada desembainhada, e aí Josué chega para ele e fala assim: Ei, você é dos nossos ou é contra nós? Ele já estava indo querer lá passar a peixeira no anjo. Ele era assim valente. Então pense o tamanho da fé desse homem, que ele viu, a luta estava intensa. O povo de Israel lutando com os amorreus, e aí ele fala: Não vai dar tempo da gente matar toda essa cambada aqui. E aí ele fala assim: Olha, sol, para aí um pouco. Lua, também, para aí. Ou seja, acabou. Eu estou orando aqui e vai parar o sol.
E a Bíblia diz que o sol parou um dia inteiro, ou seja, um dia a mais. Aí até existem historiadores dizendo que esse dia falta no nosso calendário, tá? Enfim. Imagina, isso é uma operação de milagres. O sol parar. Quem tem fé aqui para orar por alguma coisa assim sobrenatural? Ninguém? Você tem, Elenir? Glória a Deus. Você tem também, Stefan? Amém. Mais um texto. Vou falar um pouquinho do nosso Mestre Jesus, nosso Senhor. Lucas 8, 22 e 25. Lucas capítulo 8, 22 e 25 diz o seguinte: aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até manda nos ventos e nas ondas e lhes obedecem? Então aqui, queridos, a gente sabe, né? Sempre que é Jesus fazendo alguma coisa, você não pode esquecer, na palavra de Deus, quando Jesus está fazendo uma coisa, que ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Ele tinha autoridade sobre o vento, sobre as ondas, e pela fé que ele tinha, o vento e o mar obedeceram. É uma operação de milagre. Ele fez muitos outros milagres. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente anda pelos mesmos passos que ele andou. Amém? Então, esse é o dom de operação de milagres. Outro dom é a profecia. A profecia, de forma bem resumida, ela é falar em nome de Deus. É falar em nome de Deus. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 e 22. Diz assim: porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Tá? Aqui a gente está falando de leis e era assim. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, essa é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Então aqui no Antigo Testamento, o Senhor estava ensinando o povo a discernir o que era uma profecia que vinha do Senhor e o que não era. E hoje, queridos, nós vivemos uma realidade que o dom da profecia, até a gente vai ver isso lá no capítulo 14, um pouquinho mais para frente, que Paulo fala que a profecia é um dom muito importante no nosso meio. É algo que Deus deseja que a gente desenvolva como igreja. E assim, é um dom que é amplamente distribuído nos nossos dias. O povo de Deus se move muito pela questão da profecia. Mas a autoridade da profecia não é mais a mesma autoridade das palavras do próprio Deus como no Antigo Testamento. Hoje em dia a profecia não tem mais a mesma autoridade que tinha. Porque lá no Antigo Testamento os profetas se levantavam, eles diziam: assim diz o Senhor. E era literal, eles estavam escrevendo a palavra de Deus. Esses profetas. Eles diziam: assim diz o Senhor, e realmente era Deus falando, literalmente. Isso mudou um pouquinho. Então eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21, que diz assim: não apaguem o espírito,
Não desprezem as profecias. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Então, queridos, aqui o que Paulo está falando aos Tessalonicenses, ele está dizendo que a profecia ela precisa passar pelo crivo da palavra. Porque Deus ele nunca, jamais vai se contradizer. Ele nunca vai dizer algo que não esteja embasado na palavra de Deus. Que não tenha base bíblica. Deus ele não vai falar algo assim. Então, nós precisamos ter esse zelo de entender que a profecia congregacional, a profecia que acontece no nosso meio, é algo que o Senhor trouxe à mente de um irmão, né, de um profeta, alguém que se move na profecia, que tem diferença daquele que se move no dom da profecia e aquele que é profeta, mas são coisas diferentes. Nós estamos aqui falando sobre o dom da profecia. Então, queridos, para a gente entender melhor, já que esse é um dom tão importante, como que funciona a questão da profecia? Nós não devemos mais encontrar essa frase, assim diz o Senhor, e nós nem vemos isso no Novo Testamento. Se você ler de Mateus, Apocalipse, você vai ver que não tem ninguém dizendo assim diz o Senhor, como acontecia no Antigo Testamento. O correto daquele que se move no dom da profecia, eu espero que muitos se movam no dom da profecia aqui, eu espero que muitos profetizem aquilo que Deus está falando, às vezes para o próximo, para a igreja, seja o que for. Eu creio que o Senhor espera que você se mova nesse dom. O correto a se dizer quando a gente vai entregar uma palavra do Senhor é: acredito que o Senhor está colocando algo na minha mente. Ou parece-me que o Senhor está me mostrando algo, porque geralmente Deus usa imagens, Deus usa situações para trazer à tona algo profético. Deus usa cheiros, Deus usa situações, visões, e aí é tudo sobrenatural, cada um se move de uma forma. Então, queridos, a gente precisa ter esse cuidado quando nós formos anunciar a vontade do Senhor ou a palavra do Senhor que está sendo entregue a nós. E se a mensagem realmente for de Deus, quando alguém se levantar e dizer para você, ou quando alguém vier aqui no púlpito, falar algo para a igreja, e for de Deus, o Espírito Santo vai fazer com que o que estiver sendo falado, isso fale com poder no nosso coração. Isso fale com peso daqueles que precisam ouvir ou de que estão recebendo aquela palavra. Vai gerar um peso maior. Quando alguém vier dizer, olha, eu estou sentindo algo no meu espírito, o Senhor tem me mostrado uma situação, e isso vai começar a queimar no coração de alguns, porque essa palavra vai fazer sentido no coração de alguns. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o fluxo de pensamentos de alguém que profetiza, ele é diferente do fluxo comum dos pensamentos. Porque a verdade é que nós não temos controle sobre muitos pensamentos que nós temos, né? A palavra de Deus diz que nós temos que levar cativos os nossos pensamentos a Jesus. Eu tenho procurado praticar isso no decorrer da minha vida, desde a minha adolescência. Você pode, sim, ir treinando a tua mente a evitar certos tipos de pensamentos, e isso também eu entendo como um processo de santificação. Mas o que eu quero dizer é que o fluxo de pensamentos da profecia, ele é diferente do fluxo normal. Quando você estiver recebendo uma mensagem da parte de Deus, do Espírito Santo, esse fluxo ele vai vir acompanhado de um senso de urgência, de uma persistência. Aquele pensamento vai ficar na tua mente e você vai começar a se sentir incomodado. Você vai começar a pensar naquilo, e aquilo vai ter que ser falado, porque Deus está começando a ferver dentro de você. E você precisa entregar essa mensagem. Então, é dessa forma que acontece. Essa é uma forma que a gente entende que está vindo uma mensagem do Senhor. Não é algo comum, é algo sobrenatural. Então, a forma de pensar é diferente quando você receber uma profecia da parte do Senhor. E, queridos, as profecias, como eu disse, elas vão estar sempre sujeitas à autoridade do ensino das Escrituras. Porque nós vamos ver, sim, Paulo falando aos Coríntios, olha,
É importante que haja profecia. Mas a gente também vai ver Paulo falando a Timóteo, ensine. E aí eu quero dizer para vocês que o ensino é maior do que a profecia. Paulo não disse para Timóteo assim, profetize, 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 profetize. Ele disse, ensine. É o que está acontecendo nessa noite, porque o ensino traz entendimento que gera, então, os moveres dos dons. Hoje está sendo uma palavra um pouco mais de ensino, porque Deus quer de nós, aqueles que presidem a igreja, aqueles que anunciam a palavra de Deus, aqueles que estão anunciando a mensagem, ensinem como as coisas funcionam. Isso é mais importante do que a profecia. Não estou desprezando, mas eu estou colocando um peso do que tem mais importância. Vocês estão entendendo? Se você quiser base bíblica para essa questão do ensino, está lá em 1 Timóteo 4,11, também 1 Timóteo 6,2, Paulo vai dizer para Timóteo, ensine. Ensine. É necessário ensinar. Ensinar o quê? Os fundamentos bíblicos de Jesus e dos apóstolos de Cristo, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, amém? Outro dom, então, essa questão da profecia, amém? Então, outro dom é o discernimento, ou a habilidade de julgar os espíritos. E esse discernimento de espírito parece que se move mais no meio das mulheres, né? Não sei explicar isso também, é algo sobrenatural, mas parece que as mulheres têm um discernimento maior, uma coisa maior aí com relação a isso do que os homens. Eu, pelo menos, até hoje, minha experiência sempre foi ver mais mulheres se movendo nisso do que homens. Não sei por quê. Acho que porque elas são aperfeiçoadas, né? Nós somos o rascunho e elas são as obras-primas, né? As mulheres perderam a chance de dizer glória a Deus, né? Então, queridos, o discernimento de espíritos, o que é isso? Ele se move de 3 formas. Ele tem a capacidade, nós temos a capacidade de discernir se o que está sendo falado ou o que está acontecendo, uma manifestação, seja ela qual for, e aí você vai entender se aquilo vem do Espírito de Deus, se é o Espírito Santo que está gerando essa manifestação, esse dom. Você vai entender se aquela pessoa está agindo baseado no Espírito Santo diante de várias situações, não só da profecia, porque a profecia também precisa ser discernida, mas de diversas situações o discernimento de Espírito vai atuar. É um dom muito importante no nosso meio. Então a gente vai conseguir entender se o que está acontecendo vem do Espírito de Deus, se vem do Espírito da pessoa ou da alma, porque muitas vezes a gente fala algumas coisas e aquilo está vindo de nós. A gente quer tanto que algo aconteça e às vezes a gente acaba falando, olha, Deus está falando para mim que é isso, isso, isso. E muitas vezes não é que Deus está falando, mas você quer muito aquilo. E até é um sentimento bom, mas é algo que vem de você, não é do Espírito de Deus. Então quem tem discernimento de Espírito vai conseguir entender que a pessoa está agindo na vontade dela, nas emoções dela, na consciência dela. Amém? E terceiro, quem tem discernimento de espírito também vai conseguir discernir se o que a pessoa está falando ou está fazendo, ou a forma como ela está agindo, é influência de um espírito demoníaco, o que também pode acontecer. Influência do diabo operando através de uma situação em algum momento. Então, esse dom vai trazer discernimento sobre essas 3 situações. E é algo importante para a igreja. Amém? Aí o outro dom, ele fala sobre a capacidade de falar em tipos diferentes de línguas, ou a gente chama de dom de línguas. Então é a capacidade de falar numa língua que a gente nunca aprendeu. Simples assim. A capacidade de você falar numa língua que nunca aprendeu, isso está lá em Atos. Eu vou abrir aqui rapidinho. É Atos 2.
Atos 2. Vou ler desde o 1, tá? Do 1 ao 11, rapidinho aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. É exatamente o que Paulo está dizendo ali em 1 Coríntios 12. O Espírito Santo concedeu que eles falassem em línguas através do Espírito. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então, como ouvimos falar cada um de nós na própria língua materna? Então, esse texto aqui está falando que no momento que o Espírito Santo foi derramado, a partir do Pentecostes, que nós começamos a viver a era do Espírito Santo, Jesus ascendeu aos céus, então nesse momento o Espírito Santo desce e começa a mover, que existe até os dias de hoje, existe no nosso meio hoje. E aí as pessoas começaram a falar em outras línguas, e tinha gente de tudo quanto é lugar ouvindo na sua língua materna. Mas aquelas pessoas eram iletradas, galileus, pescadores, pessoas que não tinham estudo. Como que elas estavam falando na língua deles? Algo sobrenatural. Então, esse dom é a capacidade de nós falarmos numa língua que não foi aprendida. E esse dom, ele é aquele que é mais pessoal. Por que ele é mais pessoal? Porque a oração em línguas ela é um meio de comunicação direta com Deus. Seja na oração ou seja na adoração. Quando você ora em línguas, você está se comunicando direto com Deus. Alguns falam que nós falamos línguas de anjos, a gente vai ver ali em 1 Coríntios 13, Paulo falando sobre isso. Então é uma língua que a gente não entende, não compreende, mas que Deus entende. Então é algo que nós usamos para o nosso benefício. Só que não é algo descontrolado, queridos. Não é algo assim que, eu não tenho controle. Quando eu começo a falar em línguas, eu não paro nunca mais e eu não tenho domínio sobre isso. Não, o Espírito Santo não faz isso. Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus de equilíbrio. A gente vai ver isso melhor lá em 1 Coríntios 14, um pouquinho mais para frente. Queridos, outra coisa importante sobre esse dom de línguas é que nem todos vão falar em línguas. Eu preciso dizer isso para vocês, porque eu acreditei por muito tempo que todos falariam em línguas, mas não é verdade. A Bíblia fala que nós temos que buscar os melhores dons. Então, assim, se você não fala em línguas, como a gente fez oração aqui no culto da quarta-feira que passou agora, por aqueles que não falam em línguas, a gente precisa buscar, porque é um dom que nos ajuda a desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Mas eu preciso te dizer que nem todos vão falar em línguas. E preparando essa mensagem, eu lembrei de um irmão que tinha falado algum tempo atrás comigo: olha, eu quero muito orar em línguas, e a gente orou, e buscou, e jejuou, e conversamos, eu abri a palavra e falei para ele, e até hoje ele não ora em línguas. Mas ele se manifesta em outros dons. Nós precisamos entender que o orar em línguas, ele é uma das evidências do batismo no Espírito Santo. Ele não é a única evidência do batismo no Espírito Santo, amém? Então, eu quero te incentivar, não quero te desmotivar a buscar esse dom. Busque, mas pode ser que tenha alguns que não vão orar em línguas. E aí Paulo fala sobre a capacidade para interpretar essas línguas. E isso é bem importante, queridos, porque você vai ouvir alguém orando em línguas estranhas, que você não entende, e você vai começar a compreender, e o Espírito Santo vai começar a gerar para você traduzir o que aquela pessoa está falando. Isso também é sobrenatural.
Porque aí a pessoa vai estar orando em línguas e você parece que está ouvindo a mensagem de forma compreensível em português. É uma tradução simultânea que acontece no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? E a palavra de Deus nos ensina que a língua estranha mais a interpretação é igual à profecia. Paulo vai falar isso também um pouquinho mais para frente ali, eu não vou me aprofundar muito nisso hoje. Versículo 11, por trás de toda grande multiformidade de dons... Desculpa, não é isso. Mais um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Então, queridos, por trás de todos esses dons que a gente acabou de falar aqui, existe só um Espírito, o mesmo Espírito operando e agindo. E isso nós precisamos entender que nós não podemos supervalorizar alguns dons e nós também não podemos desprezar alguns dons. Nós temos que entender que todos os dons têm o seu valor e todos eles servem para a glória de Deus, conforme o Espírito Santo deseja derramar. Amém? Amém, queridos. Então, na verdade, assim como eu falei sobre os dons de cura, todos os dons, eles são amostras da era vindoura, de quando Jesus vier. É uma amostra do que nós vamos viver com Jesus. Quando Ele voltar, os dons vão cessar. Mas a verdade é que nesse derramar do Espírito Santo que nós lemos ali em Atos, isso aconteceu e acontece para capacitar a igreja a pregar o Evangelho. Essa é a verdade. Algo que vai continuar até Jesus voltar. Então, esses dons, eles nos capacitam a anunciar o reino de Deus. Amém? Amém. Então, queridos, uma coisa também que eu queria falar com vocês é que a gente não pode nos apoiar e não fazer o que a gente precisa fazer por não ter algum dom. Sabe, tem coisas que nós sabemos que precisamos fazer e nós não devemos deixar de fazer essas coisas só porque ainda não nos movemos em algum dom. Por exemplo, nem todos são evangelistas, mas todos nós precisamos evangelizar. Todos nós precisamos anunciar as boas novas. E sendo um pouquinho mais prático, eu quero falar aqui rapidamente, já estou acabando já, queridos, sobre a aplicação desses dons nos cultos, como está acontecendo hoje. Então, você que está aqui e já é da casa, você já deve ter percebido que, em alguns momentos do louvor, o Espírito Santo começa a ministrar o meu coração e eu sinto vontade de orar em línguas no microfone, mas eu não oro. A não ser que Deus me dê uma direção muito específica para orar em línguas no microfone. Porque Paulo vai nos ensinar para frente que se não tiver ninguém para interpretar o que nós oramos em línguas, a gente não deve orar em público. Precisa ter interpretação. A não ser que tenha alguma direção específica de Deus, como aconteceu quarta-feira, por exemplo, em que pessoas queriam ser batizadas no Espírito Santo e eu pedi para que a igreja toda começasse a orar em línguas. Então, começou aquele mover e as pessoas estavam aqui para receber o batismo no Espírito Santo. Aí é algo diferente. Mas, no geral, nós temos que ter o cuidado de não orarmos em público se não tiver quem interprete. Assim como, da mesma forma, se nós tivermos uma profecia aqui no nosso meio para entregar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, nós temos que ter o cuidado de não fazer isso de forma que atrapalhe a liturgia do culto. Por exemplo, durante uma mensagem, como está acontecendo agora, você levantar e ir lá para um irmãozinho e começar a entregar uma palavra para ele. Isso é desordem. Deus não quer isso. Se você tem uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma profecia para entregar para algum irmão, entregue antes, depois do culto, entregue no momento do louvor, muitas vezes tem a oportunidade de fazer isso, faça isso. Se for uma palavra para a igreja, o Espírito Santo está trazendo alguma coisa que você precisa entregar a mensagem para a igreja toda e aquilo está queimando no teu coração, procure quem está presidindo o culto. O pastor Jean fala, pastor, assim, 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 no momento oportuno. Aí pode ser que o pastor Jean diga, querido, não posso deixar você entregar essa mensagem.
Ou ele vai dizer, eu preciso que você fale isso no microfone. Pode acontecer. Então isso é a ordem do culto, é assim que funciona, é assim que Paulo nos ensina. A gente vai ver com mais detalhes para frente. Tá bom? Aí, queridos, vem a parte mais legal. Os dons nos em casas, porque o em casa é o lugar feito para isso. O em casa é o lugar onde nós podemos nos mover nos dons do Espírito. Nós temos liberdade de entregar uma profecia, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. E com isso eu quero incentivar você, se você não participa do em casa, a procurar um em casa, porque você está perdendo muito do mover do Espírito e do corpo de Cristo se você não participa do em casa. É importante a gente estar reunido num grupo pequeno para que tenha essa liberdade do Senhor se mover mais e nós podemos desenvolver os nossos dons, porque sim, os dons precisam ser desenvolvidos. Amém? Assim como um instrumento musical que eu usei como exemplo no começo, ou seja, bateria, baixo, guitarra, violão, nós precisamos desenvolver o nosso dom. Nós precisamos fazer isso num grupo pequeno, onde temos mais liberdade. Amém? Então eu queria convidar você a ficar de pé para que nós pudéssemos orar. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, te agradecemos, Deus, por esse tempo, por esse momento, Senhor. Eu oro, Pai, para que a tua palavra possa penetrar em cada coração aqui, Senhor, que seja uma terra fértil, Deus, em nome de Jesus, para receber todo o ensinamento que foi derramado aqui da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor, eu oro, Senhor, para que aqueles que são sedentos e famintos por mais de Ti, Senhor, possam receber a manifestação desses dons, Deus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por dons de orar em língua, Senhor, por interpretação, por palavra de conhecimento, por palavra de sabedoria, por profecia, Senhor, por dom da fé, Senhor, dons de cura, operação de milagres, se move no nosso meio com liberdade, Senhor, em nome de Jesus, que no decorrer dessa semana, Senhor, as pessoas possam, Senhor, testemunhar do Teu agir, do Teu mover, Senhor, no nosso meio, seja no culto, seja no em casa, Senhor, conforme Ele aprouver, porque é o Senhor quem derrama os dons, é o Senhor quem faz, a obra é Tua, Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor capacite e encha cada irmão aqui, Senhor, com a Tua presença, e que eles sejam sedentos, Senhor, em desenvolver esses dons, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Queremos pedir perdão, Senhor, se desprezamos alguma vez algum dom, Senhor, menosprezamos ou supervalorizamos outros, Senhor, não. Em nome de Jesus, Pai, vem com cura sobre a Tua igreja, Senhor. Vem com renovo sobre a Tua igreja, Senhor, para que os dons se manifestem com liberdade, Senhor. Que o Teu Espírito encontre liberdade no nosso meio, porque aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor reavive aqueles dons que estão adormecidos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão desacreditados, que acharam, Senhor, que dons que estão sobre a vida deles foi coisa humana, Senhor, foi coisa da sua cabeça. Em nome de Jesus eu rejeito esse pensamento, Pai, e eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, o renovo do Teu Espírito sobre cada um aqui, Senhor, sobre cada vida. Em nome de Jesus nós oramos e concordamos como igreja, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero, antes do pastor Jean assumir o microfone, só falar que se alguém estiver precisando de alguma oração, por alguma enfermidade, se alguém quiser entregar uma palavra que sentiu no coração para alguém, a gente tem essa liberdade de fazer isso agora, depois do culto. Então, se você quiser orar, queria convidar o Stefano para estar aqui, ou quem mais quiser, os líderes em casa, o pastor Jean, para que você receba uma oração por alguma situação específica. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Quantos líderes de em casa nós temos aqui nessa noite? Levante a sua mão aí, você que é líder de em casa. Amém. Temos poucos agora, né? A maioria esteve pela manhã aqui. Nós estamos preparando algo muito especial nessa semana, dentro desse assunto para os em casa, né? Então, você que é líder de em casa, você terá a oportunidade de identificar e exercitar e descobrir
junto com as pessoas que estarão participando nesses grupos, os dons. Você que está aqui hoje e ainda não participa de um grupo pequeno, como foi falado aqui, nós temos grupos pequenos hoje na igreja que se encontram na segunda, outros na terça à noite, outros na sexta à noite e outros agora no sábado de manhã. Então, tem como colocar o telefone da secretaria? Isso, já está ali no telão. Por favor, amanhã, no período da manhã, já a Fernanda vai estar por aqui e vai estar podendo atender você no WhatsApp da secretaria. Caso você queira saber maiores informações desses grupos, o endereço e tudo mais, para que você faça parte disso. Queridos, como o pastor Eduardo falou aqui, não deixe de participar de um em casa, porque quando nós não participamos de um em casa, nós não estamos nessa comunhão deste exercício de dons, né? Quantas vezes nós temos o privilégio num grupo pequeno de sermos conhecidos, de conhecermos pessoas, de buscarmos uma oração, de orarmos por alguém, né? E aí, dentre todos esses dons, a manifestação do poder de Deus está ali de forma muito mais intensa e evidente sobre cada um. Então, em nome de Jesus, eu, como pastor aqui dessa casa, desafio você a procurar um em casa, um grupo pequeno e participar dele. Não só nessa semana que vai ser especial, sim, mas fincar as tuas raízes, né, em um ambiente onde você terá um discipulado genuíno e um acompanhamento verdadeiro e bíblico, em nome de Jesus. Vamos orar então para encerrarmos e aí abrirmos esse tempo de oração no altar. Assim que nós encerrarmos, você fique à vontade para ir para sua casa, né? E caso você deseja alguma oração específica, estaremos aqui.